Marta Almeida, ginecologista e obstetra e coordenadora do programa Saúde da Mulher. Doutora Marta, vamos falar um pouco sobre o câncer de mama. Atualmente é um dos cânceres que mais mata a mulher no mundo inteiro. Tem crescido muito a estatística de morte por câncer de mama, muito mais do que qualquer outro tipo de câncer. Na verdade, está em primeiro lugar, como eu falei, no mundo inteiro, e o Brasil acompanha, e Osasco, todas as cidades brasileiras acompanham essa tendência mundial de ser dentro das estatísticas em comparação com câncer de colo de útero, com câncer de pulmão, de qualquer outro órgão, com uma estimativa de crescer, até 2020 a gente tem cerca de 15 milhões de casos novos por ano. E qual o fator de risco do câncer de mama? Principalmente é a hereditariedade. O principal fator de risco é a hereditariedade. E esse é o fator de risco que a gente chama não modificável, aquele contra o qual a gente não pode lutar muito. Mas existem uma série de outros detalhes, de fatores de risco chamados modificáveis, que, assim, quando a gente presta atenção neles e a gente luta contra eles, a gente pode, sim, diminuir a quantidade de mulheres acometidas desse câncer, né? E quando a gente não presta atenção, a gente facilita que esse número aumente mais e mais. Qual a faixa etária de incidência? Principalmente a mulher após a menopausa. Então, quanto mais idade nós mulheres temos, mais nós temos o risco de sermos acometidas pelo câncer de mama. Nós vamos encontrar casos de mulheres mais jovens, abaixo de 30 anos, mas são casos mais raros. Do ponto de vista epidemiológico, as mulheres com mais idade, após a menopausa, elas estão mais sujeitas. Por isso todo aquele medo de hormonioterapia, né, que as pessoas dizem, porque tomei hormônio, eu vou ter câncer de mama. Isso não é bem assim, né? Não é bem essa causa e efeito tão direta dessa forma. Mas é lógico, existem algumas mulheres que não devem fazer, por exemplo, não devem fazer hormonioterapia, porque elas têm mais risco, né? E principalmente aquelas mulheres que, além da hereditariedade, elas trazem consigo os outros fatores, aqueles que eu chamei de modificáveis, né? Por exemplo, a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama, um fator de risco importante, né? A nuliparidade, ou seja, nunca ter gestado e nunca ter amamentado, né? Que é gestar e amamentar, é um fator de proteção. As questões alimentares, então, por exemplo, uma alimentação rica em radicais livres, rica em gorduras, rica em xantinas, é um tipo de alimentação que facilita, né? Em alguns estudos mostram que as pessoas que se alimentam dessa forma têm maior risco. Então, está dentro dos fatores de risco modificáveis. Se a gente toma cuidado com a alimentação, mantém o peso ideal, né, procura ter atividade física, lidar com o estresse da forma melhor possível, a gente já está combatendo os fatores de risco modificáveis, não só para o câncer de mama, para toda uma série de cânceres que acometem a gente em geral, né, homem, mulher, todo mundo. Quais são os principais sintomas? Aí é que está o detalhe. O câncer de mama, ele é muito pouco sintomático, assim como o câncer do colo do útero. Muitas vezes, quando a gente vai descobrir que está com câncer de mama, já está tarde, já está no estágio muito avançado, em que vai ser necessário, às vezes, retirar essa mama da paciente, às vezes entrar com uma quimioterapia, com uma radioterapia, com procedimentos bastante invasivos e com bastante efeitos colaterais. Então, quando se fala em sintoma, é o que se sente, o que a paciente sente. E muitas vezes a paciente não vai sentir nada até que ele já esteja bem avançado. Então, é importante a gente não esperar pelos sintomas. É importante a gente trabalhar com prevenção, né? E fazer os exames periódicos do tipo ir ao ginecologista periodicamente 2 vezes por ano, onde ele vai examinar suas mamas, assim como o colo de útero, né? Ele vai examinar as mamas, a mão do ginecologista e da enfermeira são mãos treinadas, né? São mãos que são capazes de detectar um nódulo com menos de meio centímetro, né? Então é muito importante que se vá 2 vezes por ano na rotina ginecológica com o médico, com o enfermeiro. Tem muitas unidades básicas, muitas unidades de saúde em que a enfermeira é treinada para isso, por exemplo, nos serviços públicos, então elas fazem esse exame muito bem.